Poder em Pauta, com Amanda Valeri. Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Poder em Pauta, diretamente aqui dos estúdios da Rádio Cultura, e toda semana a gente tem um episódio novo. E hoje vamos tratar da proposta de emenda à Constituição que acaba com a reeleição no Brasil. Ela foi aprovada primeiramente na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ainda tem um longo caminho no Legislativo, e para a gente entender um pouco mais desse projeto, o Poder em Pauta recebe o cientista político Vinícius Alves, professor do IDPEM em São Paulo. Vinícius, seja bem-vindo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Amanda. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Vinícius, é um texto complexo, que tem uma fase de transição. Eu vou tentar resumir bem basicamente para o nosso ouvinte e espectador entender que não estiver familiarizado com o texto. Ele cria um período de transição para essa nova regra, muda o tempo de mandato para todos os cargos, para 5 anos, tanto nas esferas do Executivo e Legislativo. Esse texto unifica as eleições a partir de 2034 e eleições a cada 5 anos. Como é que você vê essa proposta? Olha, é uma proposta muito ambiciosa, né, de reforma política. É muito abrangente, né? Ela toca sobre pontos que hoje são fundamentais para a organização do atual sistema político no Brasil. Então, ela propõe uma alteração sobre pontos, né, muito incisivos para a maneira como hoje a governança, né, em políticas públicas no Brasil acontece, por exemplo. Ela pode tocar sobre aspectos de responsividade, né, ou a possibilidade de controle público, né, sobre os mandatários. No caso, né, uma vez extinta, né, a possibilidade de reeleição para o executivo, prefeitos, governadores e presidentes, né, a partir desse momento, projetando no futuro aí uma unificação do calendário eleitoral também a partir de 2034, completada em 2039, eu acho, com alguma vaga remanescente para o Senado. Então tem uma engenharia institucional aí envolvida que é complexa, mas eu diria que ela é uma proposta muito abrangente e que poderia refletir sobre pontos que, obviamente, a gente, quando pensa numa reforma política, em hipótese, a gente pensa em melhorar o sistema político, né? Mas os efeitos acho que são muito incertos. Os defensores da medida dizem que ela reduz gastos, simplifica a organização e acabaria com um clima de campanha a cada 2 anos. Qual é a sua avaliação sobre isso? Há mais benefícios ou malefícios para a democracia? Olha, assim, eu acho que assim, a gente pode reunir alguns pontos, né, sobre essa incerteza do reflexo dessa possibilidade de reforma, né? A gente poderia pensar, primeiro, que ela induziria uma possível renovação, né, dos quadros políticos, que eu também acho que não é dada, né, de antecedência. Poderia melhorar uma espécie de responsividade, né, que viria na esteira dessa possibilidade de renovação. Mas eu acho que ela tende a trazer um elemento de complexidade para o funcionamento, assim, né, da produção e do resultado de políticas públicas, que não é trivial. A gente tem que destacar, né, a importância aí de gestores, né, do executivo, tanto federal quanto estadual e municipal, na condução, né, de políticas públicas que já deram resultados no Brasil, embora aquém, né, do esperado. A gente, né, esperaria melhores resultados, mas eu acho que a reeleição está sendo tratada como uma espécie de bode expiatório para todos os problemas do Brasil. Então, outro ponto que eu acho que demandaria, né, uma maior atenção é a possibilidade de aprofundar um nível de desconfiança no nosso sistema político, né? A gente hoje tem a Câmara dos Deputados, por exemplo, ou o Congresso, né, que não estariam, né, dentro dessa lógica aí de proibição da reeleição. Hoje o Legislativo está ganhando espaço, né, no embate político nacional, mas ele está acabando chamando para si, né? Se alguma proposta dessa for mais adiante, o Legislativo pode ser cobrado também a entregar mais, né, a corresponder mais às expectativas da sociedade. E hoje o nível de confiança no Legislativo não é muito alto, né? Assim, a última pesquisa, uma pesquisa do Datafolha de março do ano passado, dava conta de que 10% apenas das pessoas, né, confiava muito no Congresso, e 40%, algo nesse patamar, não confia, né, de jeito nenhum no Congresso. Então, é um tema muito espinhoso,
Sob o aspecto dos custos, né? Especificamente, eu acho que a gente poderia pensar que a unificação do calendário eleitoral do ponto de vista do eleitor, né? Ele poderia implicar numa série de escolhas ali, né? Que deveriam ser feitas de uma só vez, né? Então, a simultaneidade do calendário, ela teria um componente aí adicional de escolha de todos os cargos, né? De federais, estaduais, municipais. Pode ter um custo operacional também para acontecer uma eleição, né, dessa maneira, mas eu vejo também como um risco, sabe, a uma noção de controle público, de accountability eleitoral, né, assim, a possibilidade dos eleitores punirem ou premiarem, né, os bons gestores. Então vejo com alguma desconfiança, sabe, essa possibilidade ir adiante e produzir efeitos positivos, né, para o nosso sistema político. Acho que tem alguns pontos que a gente pode aprofundar, né? Então, essa proposta, ela unifica todas as eleições no Brasil, que passariam a acontecer a cada 5 anos. O aprendizado democrático não poderia ficar comprometido, sendo que só a cada 5 anos, tanto para a população, até para a justiça eleitoral, que ficaria basicamente 4 anos sem fazer nenhum pleito, e unificando todos, teria que aumentar mão de obra, então mais gente trabalhando, mais urnas, também teria um custo maior para a justiça eleitoral. Sim, eu acho que existe um custo operacional que talvez nem seja o pior dos problemas mesmo, mas existiria esse ponto que você tocou, eu acho que muito importante, né? A gente é uma jovem democracia ainda, então votar de 2 em 2 anos, que é o calendário atual, permite que as eleições municipais sejam vistas como uma espécie de termômetros, assim, né, de avaliação. Então, grupos políticos que, né, disputam os cargos locais, muitas vezes estão associados a grupos políticos que vão disputar as eleições gerais, né, ou pode ser uma espécie de tubo de ensaio, ou pode ser visto como uma espécie de validação, né, da gestão do grupo que foi eleito na eleição geral anterior. Então, acabar com essa... propor uma simultaneidade projetando para o futuro, né, assim, uma coincidência do calendário eleitoral, colocaria os brasileiros para votar apenas de 5 em 5 anos, né, assim, eu acho que isso tem um custo. É claro que democracia é mais do que eleições, né, daí envolve participação social, envolve o dia a dia, né, um ativismo aí que está sendo cada vez mais, né, presente, mas eu acho que deixar de votar numa espécie ali de eleição intermediária, né, no Brasil, eu acho que isso pode acabar comprometendo, né, uma vida democrática mais saudável e trazer, de alguma forma, diluir, né, a possibilidade de um controle público sobre mandatários. E as pautas locais e estaduais também não poderiam ficar de escanteio ou serem engolidas pelo debate em torno da eleição presidencial? Esse é outro risco, né? Eu acho que quando a gente pensa em unificar o calendário eleitoral, acho que a proposta de algumas lideranças, né, políticas é de que isso acabaria, né? Assim, tem um argumento a favor numa tentativa de arrefecer, né, uma polarização, né, que eu acredito que pode não sair muito bem como esperado, né? É bem possível, né, hoje, nesse ambiente mais acirrado, né, de formação de preferências, que o debate em torno de lideranças nacionais acabe contaminando, né, o debate sobre questões mais próximas ali, né, da realidade da administração local ou da administração estadual, sim. E você até chegou a mencionar, né, porque separar as eleições, como é o sistema hoje, né, a separação das eleições gerais das municipais, é como se fosse uma forma de freio e contrapeso, né, como se uma eleição jogasse com a outra. Então, Sim. isso poderia também comprometer? Olha, hoje para as eleições, o elo que a gente observa, né, assim, entre as eleições locais e as eleições gerais, ele é mais próximo quando a gente pensa os cargos para disputa proporcional. Então, assim, não seria basicamente, né, o objeto dessa PEC. As disputas majoritárias têm uma complexidade maior, né? Assim, às vezes envolve articulações entre grupos, né, que não necessariamente se circunscrevem, né, a um espectro, né? Às vezes um candidato encabeça uma disputa para prefeito, governador,
com apoio de partidos mais amplos, assim, né, no espectro ideológico. Mas, em geral, a gente hoje tem a possibilidade de que um grupo mais próximo, né, que compete na eleição local, seja mais próximo de um grupo que, né, foi vitorioso na eleição geral, que esse grupo seja escrutinado, né, publicamente. Então, assim, nesse sentido, as eleições, né, locais, elas poderiam ser vistas como uma espécie, né, de barômetro, né, para onde anda, né, assim, o sistema político, qual é o nível de receptividade que o eleitor tem para um candidato que é associado a alguém vitorioso na eleição geral anterior. Os críticos da reeleição, eles argumentam que quem está no cargo, né, o ocupante do cargo, tem mais vantagens no processo eleitoral por meio do uso da máquina pública. Há realmente uma desigualdade olhando para a nossa história? O efeito incumbente, né, que se diz no jargão, tentando evitá-lo aqui, mas eu acho que ele, de fato, né, assim, está presente. A competição tende, né, assim, a favorecer quem está, né, no poder, mas também a gente pode enxergar de outro lado, né? É uma possibilidade. Muitas vezes, é claro que o sistema político, a reeleição, né, no Brasil, ela não era prevista no nosso no texto original da Constituição de 88. Então, ela foi introduzida, né, a partir de 97, valendo, né, em diante, no nosso sistema, mas ela também não pode ser tratada assim como uma espécie, né, de aberração institucional. A gente tem países, né, como Estados Unidos, França, Alemanha, que convivem, obviamente, com seus problemas, mas também que são tratados aí como são países influentes quando a gente pensa, né, na construção de um arranjo, né, de um sistema democrático. Então, eu não acho que a reeleição por si só ela é um problema para a qualidade do sistema político, né? Assim, eu acho que a reeleição ela pode ser vista também como uma possibilidade do eleitor mandar o recado nele na urna, né? Assim, se a gente pensar, por exemplo, que muitas das políticas, né, dos indicadores, né, na área de educação, de saúde, eles demandam uma espécie de continuidade, né, assim, de planejamento que foi traçado. O planejamento que, claro, né, é encabeçado pelo mandatário, pelo prefeito, governador, o presidente eleito, mas também existe um papel da burocracia que é construída em torno, né, a burocracia que é estratégica, né, na construção, né, de soluções, na implementação de políticas públicas. Algumas dessas políticas demoram algum tempo, o tempo maior do que de um mandato, né? Então, às vezes, até essa proposta de esticar o mandato um pouco mais para 5 anos venha como uma espécie de, né, resposta a isso. Mas eu vejo mais a possibilidade, né, uma incerteza muito grande, né, na continuidade de políticas públicas que poderia comprometer, né, um caminho que ainda que seja aí claudicante, né, desde a redemocratização, mas o Brasil conseguiu, né, ao mesmo tempo, conviver com a reeleição e, de alguma forma, impulsionar, né, uma articulação de políticas públicas que muitas vezes dependem, né, não apenas da liderança nacional, mas também de uma articulação de continuidade também com arranjos ali no plano subnacional. Então, na sua avaliação, a reeleição não é de todo ruim para o Brasil, pode ser até um mecanismo para mais maturidade política? Acho que sim, a gente pode enxergar, né, assim, a possibilidade do nosso eleitor também, né, confiar no brasileiro, né, mandar o seu recado nas urnas. Eu acho que tem uma questão de planejamento muito importante, né, assim, quando a gente pensa em melhorar indicadores de políticas aí que são complexas, né, que exigem dentro de um arranjo, uma lógica federativa, principalmente aí depois da Constituição de 88 também, né, o município ganha muito espaço, né, e a articulação, né, entre diferentes entes é visto, né, pela literatura, né, que trata do tema como um elemento decisivo, assim, para que a gente consiga melhorar, né, em resultados de políticas públicas. Na verdade, a política começa no município. Sim, né? a gente, né, é o primeiro contato, né, muitas vezes, né, a porta ali de entrada, né, dos candidatos também, de envolvimento do cidadão com os problemas mais próximos do dia a dia dele, né?
Você mencionou em dado momento que o fim esticar esse mandato, né, para 5 anos e acabar com essa relação poderia prejudicar algumas políticas públicas. Tem gente até que defende um mandato de 6 anos, mas aí não corre esse o risco também de a gente ter uma paralisia decisória? É, esse ponto é interessante, porque se a gente diluir, né, essa ideia do controle público, né, do controle da sociedade sobre os mandatários né, com um intervalo de tempo maior de mandato e sem uma eleição intermediária, a composição que ganhou essa eleição vai ter que, né, se virar, né, para entregar um resultado para a sociedade, né? Então, assim, às vezes uma composição que está indo mal, né, em termos de resultado e está sendo mal avaliada, ela não vai ter um choque externo, né, que poderia ser uma eleição intermediária para poder revisar o curso, né, da política que estava sendo implementada, né, ou das diretrizes que estavam sendo construídas a partir de uma vitória numa eleição que só se repetiria daqui a 5 ou 6 anos, né? A proposta prevê o mandato esticado também de deputados e senadores. De senadores passaria até para 10 anos. E nos bastidores ali de Brasília parece que essa ideia irá passar no plenário do Senado, não se sabe na Câmara. Quais são os riscos e os benefícios de ter também o mandato do Legislativo esticado? Durante a proposta, né, assim, a ideia é que essa proposta ela estique alguns mandatos, comprima em outros em algum momento, então, assim, tem um período de adaptação. Eu vejo que, assim, num momento, ela ocorre, né, num contexto em que a gente também discute sistema de governo, né, acaba sendo eu acho que essa discussão, às vezes, da PEC, ela pode ser vista como um efeito colateral, ou às vezes um rescaldo dessa discussão sobre sistema de governo, e vejo que o legislativo, né, tem reivindicado para si né, assim, um papel mais importante assim, na condução, né, de políticas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que é preciso, né, ter uma ideia de coordenação dessas políticas num país, né, que enfrenta desigualdades regionais, né, assim, tem assimetrias muito grandes no Brasil, e muitas vezes os deputados, né, os agentes do legislativo, eles fazem políticas, assim, de uma maneira legítima, né, direcionada às suas bases, né, às vezes tentando até enfrentar alguns desses gargalos, né, estruturais, questões que poderiam ser resolvidas ali dentro de um acesso a um orçamento discricionário, né. Então, o pedaço que o legislativo está, né, assim, mordendo hoje dentro do orçamento discricionário está crescendo. Então, assim, isso acaba já colocando uma dificuldade de articulação. O tamanho do mandato, assim, né, ele pode complicar, né, assim, eu acho a importância de se articular, né, fazer uma ponte com o executivo. Então, assim, eu não acho que essa discussão esteja dissociada de alguma maneira, ela não é totalmente independente, né? Eu acho que ela está aí numa ideia de separar um pouco o ambiente, né, político nacional, arrefecer um pouco o ambiente político nacional, tentando diluir uma polarização, né, assim, eventualmente. Será que seria possível? Eu acho isso muito complicado, sinceramente. Acho muito difícil que esse seria o resultado, né, viria a ser o resultado de uma proposta como essa. Eu acho que ela sinaliza, né, sobre a importância de se pensar responsividade no Brasil, né, resultados de políticas públicas, mas eu acho que ela pode... eu acho que sem essa coordenação que a gente estava conversando, a tendência é que o sistema político, né, assim, seja visto com uma desconfiança, né, assim, não seja possível contornar. Hoje o nosso ambiente é esse, né, a gente tem um sistema que é demandado a entregar resultados, né, assim, uma democracia precisa, né, assim, tá atenta a construir, né, assim, uma reputação melhor, né, assim, junto aos eleitores. Acho que muitas vezes alguns candidatos exploram de alguma forma até irresponsável em alguma medida, né, os desafios, né, de se entregar boas políticas, né, não é coisa fácil mesmo, né? Tem limitações o sistema político democrático
ele não vai entregar, ele não vai passar por cima da dissidência, da divergência. Então, eu acho que esse é um ponto também importante para a gente considerar hoje. A gente não tem um espaço muito construtivo, muitas vezes, né, no debate institucional, e mexer em alguns pilares, né, do funcionamento desse sistema traz uma incerteza muito grande. Esse era um ponto que eu queria entrar, porque é uma mudança bastante abrangente. Não seria necessário um debate com a sociedade civil, especialistas e instituições, antes desse avanço dessa matéria? Sim, eu acho que antes de tudo, eu acho que essa discussão acaba sendo um pouco, não está recebendo a devida atenção pelos possíveis efeitos, né, assim, sobre estruturas, né, do sistema de representação. Então, se a gente for pensar na ideia de sustentabilidade aí dos sistemas democráticos, né, que é o tema, né, muito contemporâneo nos últimos anos, a gente pode ver que a gente pode, né, projetar de alguma maneira que essa mudança poderia aprofundar uma percepção negativa sobre instituições que são fundamentais para o funcionamento de governos democráticos. Eu vejo que se o legislativo chama essa responsabilidade, né, de alguma maneira está implícito, né, que o problema seria governantes que, depois de um primeiro mandato, não teriam, né, interesse em seguir aprimorando, né, a sua gestão num segundo. Mas eu, sinceramente, acho que essa discussão não me convence completamente. Acho que ela é um pouco apressada. Como eu disse, né, a gente não pode tratar a reeleição como uma aberração institucional. A gente tem outros países que são muito influentes quando a gente pensa num desenho de um arranjo democrático e que convivem com esse instrumental aí, né, com essa instituição há várias décadas. A gente tem como exemplo o México, né, que tem um mandato de 6 anos e quem ocupa a cadeira não pode voltar a ocupar mais. Acho que esse poderia ser um exemplo a ser seguido pelo Brasil. Mas há como garantir a estabilidade política sem sacrificar a soberania popular? Esse ponto é bastante complexo, né? A reforma, ela tende a, né, assim, qualquer reforma, eu parto desse pressuposto, né, que hipoteticamente a gente mira um resultado de aprofundar, né, o controle popular sobre as decisões públicas, né? Eu acho que um ponto que a gente acho que pode explorar um pouco mais, né, a questão da responsividade está associada à coincidência das eleições, né? Sob esse aspecto, né, que acabaria, né, se transformando o nosso sistema com eleições locais, estaduais e eleições nacionais coincidentes, a gente poderia pensar, né, e se empodera ou enfraquece a possibilidade do controle social, do controle político sobre os mandatos, né? Bom, no meu ponto de vista, a possibilidade de reeleição e algumas, né, medidas, em alguma medida, né, até a existência de eleições intermediárias, ela, né, que hoje são as eleições municipais, isso oferece, né, a oportunidade de que os mandatários sejam escrutinados, né, pelo eleitorado. Então, é uma possibilidade, né, de alguma maneira, dos mandatários, né, que conquistaram, né, que foram exitosos nas eleições gerais, corrigirem eventualmente a rota né, do seu mandato e receberem, né, assim, eventualmente um resultado negativo dos seus aliados em eleições locais, né, eleições intermediárias no contexto de hoje. Isso poderia, né, assim, no meu ponto de vista, chacoalhar, né, um dos pilares aí dessa soberania popular, né, assim, novamente, né, o Brasil é um país, uma democracia ainda jovem, né, embora as democracias mais antigas também estejam lá com seus problemas, é bom pontuar. A gente tem visto isso bastante no mundo, né? Sim, mas eu acho que o exercício de votar é mais importante, né, do que a gente talvez normalmente, né, atribui, né? A gente entende que democracia é uma coisa muito mais ampla do que votar, mas o exercício de votar com frequência talvez pode induzir, né, em novas gerações uma possibilidade
de seguir aprimorando, né, assim, um controle sobre políticos. É a tal da maturidade política que ainda a gente pode ir adquirindo, fazendo esse peso e contrapeso, então. Exato, eu acho que é uma possibilidade, a gente aprender a lidar melhor com as eleições, né, assim, o processo eleitoral no Brasil tem, né, a gente tem muita coisa do que se orgulhar mesmo, com certeza. A gente é reconhecido, né, internacionalmente como um sistema, né, confiável e que entrega, que é capaz né, assim, de conduzir uma eleição num país, né, com dimensões continentais, com todos os desafios estruturais que a gente tem, né, para poder reunir a vontade popular ali, né, das urnas, ser expressa de uma maneira segura. Mas eu acho que talvez para gerações, né, mais jovens, né, que como eu, né, eu já cresci num país que convivia com eleições, mas acho que hoje a ameaça está rondando, né, sobre o processo eleitoral e de alguma forma deixar de votar ou diluir muito o processo Espaçar eleitoral, muito, né? espaçado no tempo, eu acho que isso pode ter uma consequência negativa sobre a possibilidade de consolidar valores democráticos mesmo. Ainda é um texto que precisa passar pelo plenário do Senado, pela Câmara. A gente está entrando no segundo semestre e ano que vem eleição. E é um tema que sempre bate a porta no período pré-eleitoral. Sim. Há força política para que esse projeto ande no segundo semestre? Olha, eu acho que essa é uma discussão muito difícil, né? Como é uma reforma muito abrangente, embora, né, a gente escute que possa haver uma convergência, né, das elites partidárias, de lideranças políticas, eu acho que a possibilidade, né, de extinguir eleições intermediárias para buscar uma pacificação do país, eu acho que isso está no contexto hoje da gente mirar a eleição de 2026 e alguns candidatos, né, se apresentarem como, né, se cacifarem, né, para como uma possível alternativa a uma polarização que se instalou no Brasil, né, que se calcificou numa disputa entre Lula e Bolsonaro, né? Então, assim, esse argumento tem sido defendido e eu acho que não é independente do contexto que a gente está vivendo, né? A gente está já antecipando um debate sobre, né, quem escolher para presidente em 2026. E, nesse sentido, eu acho que não é descolado, não é totalmente arbitrário, né, o timing dessa discussão. Ela propõe, né, não propõe um reflexo sobre a proibição da reeleição para a eleição seguinte, né? Assim, existe um prazo aí para ser diluída o efeito da PEC, mas eu vejo como a possibilidade de algumas lideranças, né, sinalizarem. Agora, se isso vai adiante ou não, é muito difícil, né, de projetar, mas também mostra que existe dentro, né, da Câmara, do Senado também, uma disposição para esse debate, né? Assim, né, ainda não passou, mas já passou por alguns filtros, né? Isso pode sugerir, pelo menos, que algumas dessas lideranças influentes, né, no Congresso, elas endossam, né, uma visão em torno desse argumento, né, de que essa proposta poderia trazer reflexos positivos, buscar mirar um arrefecimento, né, desse desgaste que o país enfrenta mesmo, né, assim, que consome muito, né, do debate público, né, da construção de soluções, mas eu não acho que ela está descasada do interesse, né, de construir uma candidatura eventualmente para a eleição de 2026. Então a gente vai ficar acompanhando esse projeto e os próximos passos no Senado e na Câmara. Vinícius, muito obrigada aqui pela participação no Poder em Pauta. Eu que agradeço, Amanda. Até a próxima. E se você gostou desse episódio, compartilhe, deixe seu comentário aqui embaixo e curta a página da Rádio Cultura FM no YouTube para saber quando um novo episódio do Poder em Pauta estiver no ar. A gente volta na próxima semana. Até lá!